Então, falando desse processo inicial, né, da escolha da conjugalidade, hoje existe uma possibilidade de unir os aspectos tradicionais e o que a gente tem da contemporaneidade, né, de novas possibilidades. Sim, hoje a gente sabe que esses ideais de vínculo afetivo, eles têm muito mais a ver com a autonomia e satisfação de cada um do que com laços de dependência entre essas pessoas que optam por estar a dois. Tem sempre uma coisa que a gente fala na terapia, né, Amanda, que a soma de um casal tem que ser igual a 3. Muita gente fala assim, a gente até pergunta, né, quanto que é 1 mais 1 do casal? Aí tem gente que fala 1, né, muito até pela questão religiosa, muitas vezes, mas o que a gente diz é que é importante que essa soma seja 3, porque tem a dimensão de 2 eus, né, que vão juntos construindo essa identidade compartilhada, que seria o nós. Né? Então, isso é muito importante ter as individualidades e o nós nesse relacionamento conjugal. Exatamente. A gente sabe que para criar esse vínculo conjugal, a gente precisa considerar outros aspectos, né, de um relacionamento que tem, inclusive, motivações individuais, como a escolha de um parceiro, mas que isso também vai ser gerenciado de acordo com cada contexto. Ou seja, existem casais que podem criar um espaço de afeto, de lealdade, de intimidade e que consiga também satisfazer as suas próprias necessidades individuais. Então acaba que os motivos são muito diversos, né, para isso. A busca por uma satisfação mais igualitária, né, entre os parceiros, lembrando que a gente está sempre falando aqui no masculino, considerando um casal heterossexual, embora a gente sabe que essas orientações sexuais claramente possam estar abarcadas aqui, tá? Então a gente fala casal de um sentido bem amplo. Então essas outras possibilidades, inclusive, devem até ganhar um episódio em breve, tá? Sobre essas outras possibilidades. Isso. E, na verdade, quando a gente pensa nessa satisfação, né, de conjugalidade, a gente também tem que pensar que há muitas vezes uma crença de que o outro vai me satisfazer, né, ou que essa relação vai me satisfazer porque ela vai significar um exercício satisfatório da minha sexualidade, ou a possibilidade de me tornar mãe, ou de me tornar pai, de conseguir um status social, né, mas que isso tudo vai depender, sim, de várias variáveis. Então, por exemplo, a própria influência que a família de origem traz continua acontecendo. Então, embora não seja mais eles, né, os pais, os responsáveis por arranjar ali com quem que você vai ficar, com qual vai ser o seu parceiro, mas eles ainda te ensinam muitas coisas, né? Então, você aprende diversas coisas a partir da experiência da família de origem que vai influenciar na sua escolha e satisfação conjugal. Exatamente isso que a Amanda está falando, né? Ele já não tem mais aquela influência direta, mas todos esses aspectos, não só da nossa família de origem, mas até, né, os nossos antepassados, né? Toda a transgeracionalidade, esses padrões de relacionamento, de comportamento, tudo isso também influencia na nossa escolha. Fora que, na verdade, até o ciclo de vida que essas pessoas estão também pode influenciar, né? Se é um casal jovem, se é um casal que está na segunda relação, tudo isso pode interferir nas formas e nas motivações que eu tenho para ter essa relação. Isso tem a ver com isso, essa questão do contexto e do tempo. É isso que a Amanda está falando, por exemplo, assim, a gente sabe que um adolescente, a escolha dele para um parceiro é totalmente diferente para uma pessoa que está lá nos 30 anos, porque os objetivos são diferentes, né? Então, isso muda muito. Uhum. Isso tem a ver, inclusive, com o que a gente já disse em episódios anteriores, que é o que a gente chama de processo de individuação, né? Ou seja, o quanto que essas pessoas elas estão desconectadas de uma forma satisfatória das suas próprias famílias vai interferir na forma como ela tem a motivação para a relação, não só a idade, como você estava mencionando antes. E pode ser até muitas vezes frequente que há uma necessidade aí social de que a conjugalidade aconteça, muitas vezes até como uma espécie de degrau para um passo seguinte, que seria a formação, por exemplo, da parentalidade, né? Ou seja, para eu me tornar mãe ou para me tornar pai, eu preciso antes ter uma relação conjugal estável, um relacionamento estável. Apesar de que a gente vê isso mudando bastante, né, Amanda? Hoje a gente tem aí as famílias que são ditas monoparentais, né? Então, que é só constituída por um dos genitores, né? Mas isso também acho que é uma coisa que a gente vai falar em um outro episódio.